Boa noite. Com esse vídeo, a gente fecha a primeira parte da nossa disciplina que trata da teoria geral dos direitos humanos, certo? Eu terminei dando os 4 status de Jelinek, né, na última aula, e agora nós ficamos de falar sobre deveres fundamentais, certo? E eu vou estar dividindo em blocos de 15 minutos, não somente porque flui mais, não fica tão pesado o arquivo, e também porque fica mais fácil de vocês compartimentalizarem o estudo de vocês, tá certo? Então, falando de deveres fundamentais, tem um autor muito conhecido e muito difundido na área de direitos humanos, chamado André Tavares, que, ao contrário da eficácia horizontal dos direitos fundamentais que a gente viu na última aula, que apresentaria quase que um aspecto estático, né? Uma situação dada, a ideia de deveres fundamentais que ele traz seria uma vertente dinâmica, em que se exige, por parte dos particulares, uma atuação positiva para que haja implementação dessas orientações constitucionais. Então, na nossa Constituição, nós vamos citar vários exemplos de direitos fundamentais. Por exemplo, se você for lá no artigo 205, tem dizendo, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Eu tenho aí um dever que a própria Constituição impõe para a família no que tange à educação. Vamos mais à frente, no artigo 225, que fala sobre o direito ao meio ambiente. Fala lá, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo, tanto para os presentes como para as futuras gerações. Nós encontramos aí a imposição de dever, né? De impondo-se à coletividade o dever de defendê-lo e de preservá-lo. Tem mais, se você for lá no artigo 227, você vai encontrar, é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, com essa teoria, André Tavares ele nos mostra que os deveres fundamentais trazidos pela Constituição impõem não só do Estado, mas principalmente dos particulares, um dever efetivo de atuação para salvaguardar, no formato de deveres, esses direitos como educação, como meio ambiente, como defesa da criança e do adolescente e do jovem, certo? Esse é o que André Ramos Tavares chama de deveres fundamentais previstos na nossa Constituição. E aí você pode chegar e questionar, direitos humanos têm limites? Né? Nós vimos que quando a gente fala sobre discussão dos limites dos direitos humanos e dos limites dos direitos fundamentais, e está bem em voga esse tipo de discussão, ela pode se dar tanto a partir da doutrina constitucional, como também pela doutrina de direitos internacionais, que a gente vai começar a ver a partir do nosso próximo bloco, certo? Então,
tanto pela doutrina constitucionalista quanto pela doutrina internacionalista, nós podemos falar sobre essa perspectiva de limites de direitos humanos e de direitos fundamentais, né? Um outro autor do Rio Grande do Sul, chamado Ingo Sarlet, também muito conhecido na doutrina dos direitos fundamentais, aponta que o cerne do debate se encontra na discussão inclusive com base no direito alemão, né, sobre os seguintes temas. E ele fala: âmbito de proteção dos direitos humanos. Então, vamos ver como é que funciona o limite nesse âmbito de proteção dos direitos humanos. Limite dos direitos fundamentais, e aí são aqueles direitos humanos que estão no âmbito da Constituição. Então, como o ordenamento acaba impondo esses limites. E limites dos direitos fundamentais, que também é uma teoria que é possível e a gente vai falar já já. Vamos começar com o âmbito de proteção, né? Segundo Ingo Sarlet, né, o âmbito de proteção de um direito fundamental se refere aos pressupostos fáticos, ou seja, a concretude desse direito fundamental, que é instituído pela norma jurídica, ou seja, o bem jurídico que é protegido por aquela norma. Já o ministro do STF, Gilmar Ferreira Mendes, ele explica que quanto ao âmbito de proteção de um direito individual, é necessário não identificar somente o que aquele direito protege, ou seja, o objeto protegido, o que seria esse objeto protegido, como também seria importante verificar o tipo de agressão que se busca repelir, ou seja, contra o que se requer essa atuação para repelir no que tange à proteção de direitos humanos, né? Então, distinguir-se o âmbito de proteção da proteção efetiva ou do que ele chama de proteção definitiva. Me permitam ler um pedacinho da obra de Gilmar Mendes, que ele diz o seguinte, ó: na dimensão dos direitos de defesa, âmbito de proteção dos direitos individuais e restrições a esses direitos são conceitos correlatos. Quanto mais amplo for o âmbito de proteção de um direito fundamental, tanto mais se afigura possível qualificar qualquer ato como restrição. E aí esse ato, o ato do Estado. Ao revés, ao contrário, quanto mais restrito for o âmbito de proteção, menor possibilidade existe para a configuração de um conflito entre o Estado e o indivíduo. Quanto maior a proteção, maior a possibilidade de conflito. Quanto menor a proteção, menor a possibilidade de conflito. Então, para fixação do âmbito de proteção de um direito fundamental, é importante observar os seguintes termos. Primeiro, a identificação do bem jurídico protegido, ou seja, daquele direito que se quer proteger, a aferição de possíveis restrições expressas, ou seja, se a lei traz alguma regulamentação, alguma identificação de forma mais pela própria lei, uma regulamentação por parte da lei, que é uma restrição a essa norma protetiva. Verificação de reservas legais de índole restritiva. Gilmar Mendes, ele traz essa ideia justamente para ver se foi dado para a lei a possibilidade ainda de reduzir tais direitos, né? E aí, ele dá como exemplo o direito de propriedade, previsto lá no artigo 5º. Se a gente for ver lá no artigo 5º, nos incisos 22, 23 e 25, a gente vai encontrar no 22. É garantido o direito de propriedade, né? Lá no caput do artigo 5º, nós temos, dentre os direitos fundamentais, tá lá que essas normas serão, inclusive,
para garantir o direito de propriedade. No 23, a propriedade atenderá à função social. Ele já acaba limitando um pouco, né, restringindo um pouco o âmbito de aplicação mesmo do direito de propriedade. Ele disse, todo mundo tem o direito de propriedade? Tem, mas essa propriedade, ela tem que atender à função social. E aí eu estou reduzindo, né, esse âmbito, dizendo, não pode ser feito de qualquer forma. Tem que haver o atendimento à função social. E aí no 25 diz, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurado ao proprietário indenização anterior se houver dano. Eu tenho mais uma restrição ainda à propriedade, que dá a possibilidade, no caso de iminente perigo público, de que a autoridade competente, ou seja, a figura do Estado, use uma propriedade particular, lógico, assegurada ao proprietário, se houver dano, certo? Não vai ser um aluguel. Não é. Se houver dano, ao proprietário indenização anterior. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme do Bad Boys, né? Que ele começa fazendo uma perseguição, correndo, e pega duas, não sei se foram Ferraris, mas eram dois dos carros mais caros e destrói meio mundo para poder atuar. Pense nessa ideia, certo? Ali eu tenho uma restrição do direito de propriedade. Como no caso deles houve dano, eu acho que foi a cidade de Miami, né, que teve lá que indenizar, certo? Mas lembrem-se que o ordenamento jurídico americano é completamente diferente do ordenamento jurídico nosso, mas só para exemplificar. E toda vez que vocês assistirem Bad Boy, você vai lembrar, né, que existe essa possibilidade no nosso ordenamento jurídico como uma forma de restrição, né, do direito de propriedade, certo? Então, nessa primeira análise, é possível identificar que a propriedade privada, ela tem como limites o cumprimento da função social, né? Podendo, inclusive, ser objeto pelo poder público nos casos que houver iminente perigo, né? Agora, como o Gilmar Mendes destaca, né, a identificação desse âmbito de proteção acaba muitas vezes exigindo uma interpretação sistemática e abrangente de outros dispositivos constitucionais. E aí, no caso do direito de propriedade, né, ainda é preciso analisar outros dispositivos que a própria Constituição traz, como o 182, o 86, o 190, o 91, que, por exemplo, fala de empresas jornalísticas. Não é todo mundo que pode ter empresa jornalística. Por exemplo, um empresário internacional, ele tem um limite, né, um estrangeiro, melhor dizendo, para você, um percentual para você ter de empresa jornalística, principalmente para não ficar dependente mesmo, ou a informação precisar passar pelo crivo dessa empresa que tem capital maior do capital internacional, né? E quando a gente fala no âmbito internacional, né, é essa mesma lógica, conforme a Convenção Americana de Direitos Humanos, né? Se você for lá no artigo 121 da Convenção Americana de Direitos Humanos, ele diz, direito à propriedade. Toda pessoa tem direito ao uso e ao gozo de seus bens, e a lei pode subordinar esse uso e gozo ao interesse social. Nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens, salvo mediante o pagamento de indenização justa, por motivo de utilidade pública e de interesse social, e nos casos e na forma estabelecidas pela lei, né? E aí, tanto a usura como qualquer outra forma de exploração do homem pelo homem devem ser reprimidas pela lei. Artigo 21 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Vamos fechar esse bloco, já a gente retorna com restringibilidade de direitos, ainda dentro dos limites aos direitos humanos.